Vamos lá. Começar aqui, a gente falar sobre fidelidade, sobre o ponto de vista do desenvolvimento pessoal, né? Então, eu estava pensando, né? Até então eu pensava que fidelidade era só uma questão de não trair, enfim, de relacionamentos, né? Era só isso para mim, né? Esse era, para mim, era o que dizia a palavra, né? O conceito. E aí eu fui estudando, né? E aí é algo muito mais profundo, assim. É uma habilidade de manter-se firme em direção aos seus objetivos e valores, mesmo quando a motivação inicial desaparece, né? Porque a gente for pensar, poxa, será que se a pessoa não for comprometida, não tiver relacionamento, ela é fiel? Ela tem que se fiar a alguma coisa, né? Igual uma pessoa que é fiel a um time, né? Independente se o time tá bem, se tá mal, enfim, o nosso Cruzeiro aí, por exemplo, né, tá mal, enfim, nosso Brasil também tá meio ruim, tá meio catimbando, mas a gente continua sendo brasileiro, né? Vamos torcer para a Argentina, né? Então, fidelidade é isso, é se manter firme diante, independente das oscilações. Então, assim, para mim era uma coisa só, agora é uma coisa muito mais ampla, né? É uma habilidade de manter-se firme em direção aos seus objetivos e valores, mesmo quando a motivação inicial não desaparece, né? É aquela coisa, você se manter firme à sua fé, manter-se firme ao seu propósito, enfim, tudo isso é fidelidade, né? Então, os três pilares da fidelidade, né? O primeiro pilar da fidelidade é a integridade, é a capacidade de manter-se coerente aos seus valores pessoais, independente das circunstâncias, né? Acontece uma mentira, por exemplo, no trabalho, você mantém-se firme na verdade, enfim, você consegue manter-se firme à sua honestidade, né? À sua justiça, enfim, isso é integridade, é ser uma pessoa íntegra. Então, isso é o primeiro pilar da fidelidade, é esse, né? Se você fosse pensar assim, poxa, se eu fosse, se você for solteiro, né? For encontrar uma pessoa, você fala assim, que tipo de pessoa que eu queria perto de mim, né? Independente da aparência. Uma das coisas que eu acredito que você vai querer, que seja uma pessoa, é que seja uma pessoa íntegra, né? Seja uma pessoa capaz de se manter coerente com seus valores pessoais. E aí, uma das dicas fracas de integridade é nunca se esquecer que agir de acordo com seus valores fundamentais, não para agradar os outros, nem para agradar as coisas externas, né? Ou seja, isso é até bíblico, né? Não agir conforme os valores da sociedade, né? Manter-se firme, né? Ser uma pessoa, isso aqui é muito legal, ser uma pessoa em público é a mesma que você é no privado. É aquela coisa, se é a mesma pessoa que você é em casa, você é fora. Minha avó é assim também. Então, assim, se você é uma pessoa que valoriza a saúde no público, você tem que valorizar em casa também, tá? Se é a mesma pessoa, não ser uma pessoa que você é, como por exemplo, né? Muita gente que tem duas personalidades, duas caras, né? Isso não é legal. Então, se é a mesma pessoa que você é em casa, no pessoal, aquilo que você é fora. Então, é uma unidade, né? É um indivíduo, né? É indivisível, né? Então, isso é muito importante. Cultivar os seus valores pessoais, não para agradar ninguém, né? Continuar firme nos seus valores, continuar sendo a pessoa que você é no pessoal, mesmo que você é público. Então, assim, no público a gente costuma carregar máscaras, né? A gente costuma colocar o sol na peneira, né? Então, isso não é legal também. Então, assim, isso aqui revela muito o que nós somos, né? Então, ser a mesma coisa que você é no pessoal para ser o que você é no público. Isso é muito importante. Se você diz que valoriza a saúde, fidelidade, pessoal, é manter esse valor quando ninguém está olhando. Sabe aquela coisa? Quando ninguém está olhando, é você de verdade, né? Eu ouvi até um podcast hoje, né? Você se revela quando ninguém está olhando, né? Você sabe que aquilo é você mesmo, não tem, né? Não tem filtro, né? Sabe, cara? Então, isso aqui diz muito sobre o mundo de hoje, né? As pessoas usam filtro, né? As pessoas usam pretextos, enfim. Essa é aquela pessoa que você é. Isso, eu vejo isso muito na minha família, assim. Isso eu vejo na minha avó, né? Minha avó é uma pessoa que ela é indivisível. Você chega em casa, ela está de um jeito, chega fora de casa, é a mesma pessoa, não muda.
A pessoa, você fala assim, nossa, isso aqui é, é uma coisa muito bonita, né? Então é isso. Cultivar a sua integridade, você tem que se manter firme nos seus valores, não para agradar ninguém, porque se você quer agradar as pessoas, você vai acabar não agradando ninguém, né? Você vai acabar desagradando você, porque todo o cisco que você dá para fora vai acabar corrompendo o não que você tem interno, né? Que é igual quem vende picolé, né? Então, assim, você quer agradar as pessoas mesmo? Vai ter um momento que você vai ter que desagradar. E ser a mesma pessoa que você é no privado, né? Não ter essa divisão, né? Tem muita gente que é um ótimo empresário, mas chega em casa é um péssimo pai, sabe? É um ótimo empresário, mas chega em casa é um péssimo marido. Enfim, esse tipo de coisa que não é legal para a integridade, né? Ou seja, né? É um ótimo lá fora, dentro de casa é péssimo. Não dá para fazer isso, né, gente? Vamos concordar com isso, né? Não dá para ter essa divisão, né? Você tem que ser aquilo que você é fora também, né? Então, você tem que ter essa coisa, né? Tem que ter essa... o Gandhi falava isso, né? O ser humano é indivisível, né? Não dá para mim ser ótimo naquilo e péssimo como um pai, como um marido. Não dá, não funciona. Então, é isso. Para manter a integridade, né? Então, a integridade é o primeiro pilar da fidelidade. O segundo pilar é a capacidade de estar autoconsciente, viver o presente para você fazer escolhas cada vez mais alinhadas com a pessoa que você quer se tornar. Então, você vai cada vez mais se tornando consciente daquilo que você quer. Tomando micro escolhas, fazendo escolhas cada vez mais alinhadas, como um barco que vai fazer uma curva, né? Cada vez mais alinhado com aquilo que você quer se tornar. Que isso que vai fazer com que você essas escolhas diárias vai fazendo com que cada tijolinho que você vai colocando no seu edifício que você está se tornando. Então, quanto mais você está consciente, né? E aí vem a autorresponsabilidade, né? Vem essa questão que é muito importante, né? A gente está sempre se perguntando, né? Se a gente está realmente indo em direção àquilo que a gente quer, né? E a gente vai corrigindo, vai ajustando, como um grande navio, né? Transatlântico, né? Vai fazendo aquela curva. Ele não faz aquela curva de uma vez, né? Uma carreta, né? Primeiro ele vai fazendo uma abertura, depois, né? Não vai fazer aqui uma vezada só. Esses pequenos ajustes que fazem com que a gente vai se corrigindo, né? A vida não é uma linha reta, né? São vários S's. Então, acho que isso é muito importante também, tá autoconsciente, né? Tá presente, né? Eu estou vivendo isso também. Quem está conosco? Mais alguém entrou aí? Dicas para o segundo pilar. Essa questão de estar autoconsciente, né? É você honrar o compromisso que você fez com o seu futuro, né? Eu fiz isso também essa semana, né? Porque eu falei que essa semana eu ia ser mais comprometido com meus hábitos, né? E aí eu quase que eu falei um deles, eu falei assim, não, vou continuar. E se você planejou estudar ou treinar, fidelidade é o que você... se você planejou estudar ou treinar, a fidelidade é o que impede você de negociar com a preguiça. Olha só. É o cumprimento do contrato que você assinou consigo mesmo. Olha que lindo, gente. Não é lindo isso, né? Você realmente, né, continuar, né, aquilo que você se propôs, né? Às vezes se adaptando, né, fazendo flexibilidade em relação aos seus hábitos, né, ou aquilo, né, não precisa ser perfeito, né? Antes feito do que não feito, né? Enfim, o terceiro pilar da atividade, foco. Nossa, isso aqui no dia de hoje, foco é uma coisa quase, né, é uma missão, né? Buscar blindar distrações. A gente falou disso, hein, Michele? A gente falou disso hoje, hein? Buscar blindar distrações em relação ao mundo que é cheio de distrações. Ser fiel a um projeto, o aprendizado é um desafio mental, né? A gente está num mundo acelerado que exige a gente, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo, que tem muita distração, né? A gente está vivendo um mundo que é muita distração. É impressionante. Então, ter foco é uma coisa muito desafiadora, né? Então, acho que é isso é muito legal. E aí bate com essa questão do autoconsciente, né? Quem está autoconsciente, né? Quem está vivendo o presente vai estar com certeza focado, né? Coisa, né?
Não tem receita, gente. Não tem como você falar assim, poxa, né? Vai ter dia que você vai estar mais distraído mesmo, vai ter dia que você está mais vulnerável, mas é algo que a gente começa a fechar as portas, né? É, é como você tá ventando muito, você começa a fechar as portas, começa a fechar a janela, o vento não entrar, né? Mas não tem uma receita para o foco, assim, né? Cada um vai dar um jeito para brindar, né? Cada um sabe aonde a coisa aperta, mas eu acho que a tecnologia é algo que a gente começa a entender que ela puxa a gente para a distração. Acho que seria um bom caminho a gente cada vez mais, se a gente quer ficar mais focado, tem que ter um controle da tecnologia. Isso é, para mim, um caminho. Mas não tem uma receita, assim, para você ficar focado, assim, tipo, nossa. É um trabalho de autoconhecimento, né? Saber o que me distrai, o que está, né? Tem gente que você está mais distraído mesmo, tem gente que está mais voado, né? Não tem isso. Tem dia que a gente está mais voado mesmo, está mais difícil pegar, né? É, dica para o terceiro pilar da felicidade. Isso aqui é uma coisa legal. Evitar a síndrome do objeto brilhante. É a resistência de pular de uma ideia para outra sem terminar a anterior. Isso acontece com vocês, né? Começa uma coisa e você termina a outra. Eu, graças a Deus, estou quebrando esse ciclo, né? Eu sempre, todo o meu trabalho, assim, eu só começo uma coisa quando eu termino a outra. Antes não, antes era terrível, né? Eu fazia várias coisas ao mesmo tempo, deixava a parte aqui, outra ali. Isso, né? Evitar a síndrome do objeto brilhante, né? Então, assim, algo interessante. O desenvolvimento pessoal exige profundidade. E você só alcança a profundidade se você for fiel a um caminho por um tempo suficiente para colher frutos, né? Então, isso é muito legal, né? Você começar uma coisa, começar e terminar. Né? Você é uma pessoa acabativa, já que eles falam, né? Isso aqui a gente está falando para fidelidade, mas serve para tudo, praticamente, né? O ciclo produtivo da fidelidade. Existe um ciclo psicológico importante aqui. Você faz uma promessa a si mesmo, como eu fiz, né? Que eu ia ser mais comprometido durante a semana, em relação aos meus hábitos. Você cumpre a sua promessa, que é a fidelidade, né? Isso tem até uma coisa espiritual, né? Porque sempre Deus é fiel, né? Porque ele cumpre as promessas, né? Seu cérebro registra que você é uma pessoa confiável, né? Nosso cérebro está sempre se perguntando: você é confiável ou não? Você é confiável ou não? A gente está sempre educando o nosso cérebro se ele está no nosso time ou não, né? A gente está sempre, olha, se a gente erra, se a gente não faz aquilo que a gente prometeu, né, nosso cérebro ele vira nosso inimigo, entre aspas, né? E aí, se seu cérebro registra que você é uma pessoa confiável, sua autoconfiança aumenta, né? Naturalmente. Como cultivar a fidelidade, né? Promessas pequenas, né? Sempre, né? Pequenos passos, né? Não tem que ser fiel a uma rotina de 3 horas de estudo. Se você não consegue ser fiel, 15 minutos. Toma tapa na cara, gente. Comece com o que é inegociável. Reavalie os seus sims. Ser fiel aos seus objetivos e dizer não para muitas coisas boas. Uau! A fim de dizer um sim para que é excelente. Perdão e retorno. Se você falhar um dia, a fidelidade não é um ser perfeito, mas sim retornar ao compromisso de mais rápido possível, né? Caiu, levanta, só isso. Então, eu achei isso aqui muito legal, né? Conclusão, integridade interna, né? Fidelidade, né? Disciplina sustentável, integridade interna. Você reduz conflitos internos porque age de acordo com aquilo que você acredita. Isso gera clareza mental e segurança emocional. Disciplina sustentável, fidelidade não depende da motivação momentânea, né? Não pode, né? Ela sustenta hábitos mesmo os dias difíceis. Isso que é a pegada, né? E o que diferencia a intenção de resultado, né? De intenção o inferno está cheio, né? Não tem essa frase? Né? Claro que intenção sempre é legal, bacana, mas resultado vai muito além de intenção, né? Confiança. Quando você é fiel aos seus compromissos, sua mente aprende que pode confiar em você, né? A nossa mente, ela está sempre, assim, carente, né? Né? Ela é carente de ver alguma coisa mais prática. Crescimento consistente. Resultados relevantes vêm de repetição, né?
Fidelidade garante continuidade. Continuidade gera evolução real. Então, isso, né, é uma coisa que vale para a vida, vale para tudo, né? Porque, para mim, a fidelidade era só uma questão de relacionamento, né? Era só não trair. Mas isso aqui é muito legal, muito legal. Eu acho que fidelidade, a palavra-chave é integridade, né? Quando você... o primeiro pilar aqui, eu acho que fica é a integridade, né? Quando você é uma pessoa íntegra, automaticamente você vai puxar todo o resto aqui, porque uma coisa depende da outra. Então, fidelidade, quando a gente pensa em fidelidade, a palavra-chave realmente é essa, né? Você agir com os seus valores, ser uma pessoa, né, que é a pessoa que é aqui que você é no pessoal, você é no público, que não é uma coisa que você tem que criar uma personagem, uma coisa desse tipo, né? Enfim, isso é muito importante, né? Sem filtro, né? Eu amo pessoas sem filtro, né? Pode falar a verdade, pode ser o que for, mas eu amo pessoas sem filtro. E aí, né, tem outros pilares, mas eu acho que o mais importante, né, é a integridade. Eu acho que a palavra-chave da fidelidade é a integridade, né? Isso tem muito a ver com os valores, isso é legal. Então, aqui a gente encerra o trabalho aqui de desenvolvimento pessoal, cara. Muito legal, gostei muito desse estudo aqui, que para mim me surpreendeu, né? Me surpreendeu porque eu pensei que era só uma coisa só e uma coisa muito mais profunda, né? A bola está nos seus pés agora. Eu vou falar, mas quer começar, Michele? Quer falar alguma coisa? Ou eu posso falar? Posso iniciar e você complementa. Não, pode falar, daí eu complemento. Tá bom. Então, aqui, a fidelidade como fruto do Espírito, ela tem pontos muito semelhantes, né? Com o que o André abordou, só que agora numa perspectiva espiritual. O significado de fidelidade é constância, firmeza e compromisso com Deus, com a verdade, com aquilo que foi confiado a você, mesmo quando ninguém está vendo. E isso está dizendo lá em 1 Coríntios 4:2, que vai falar assim, deixa eu só abrir, eu gosto de ler na Bíblia, né? Tenho aqui o extenso, mas está assim, 1 Coríntios 4:2. De um encarregado, no caso aqui ele fala numa linguagem mais antiga, né? Deixa eu só pegar uma outra Bíblia aqui. Deixa eu localizar ele aqui. 1 Coríntios 4:2. Vou ver aqui numa outra versão. Mas aqui nessa versão NVT, ela fala de um encarregado, espera-se que seja fiel. Agora, deixa eu ver se tem aqui qual que é nessa outra versão. Agora nessa versão que é a Nova Bíblia Viva, diz assim, ó. Agora, a coisa mais importante a respeito de um servo é que seja fiel ao seu senhor. Então, aqui vai começar a abordar a fidelidade. E o que é a fidelidade, né? A gente entendeu o significado, que é constância, firmeza, compromisso, e tudo isso a gente vê no nosso dia a dia, né? O quanto essas palavras são importantes para qualquer um dos objetivos que a gente tenha. Então, fidelidade é você permanecer firme em Deus e nos princípios, independente das circunstâncias. Porque... o que eu falei, um pouco parecido, tá? E é isso que é fidelidade. Agora, por que a gente tem que ser fiel, né? Lá em Gálatas 5:22 vai falar que ele é uma das virtudes, a fidelidade é uma das virtudes do Espírito. E ela é importante porque ela agrada a Deus, ela vai refletir o caráter de Deus e ela vai gerar recompensas. Então, a gente entender que a fidelidade, ela agrada a Deus e ela vai
refletir o caráter de Deus, eu gosto muito do versículo 1:26 de Gênesis, que fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a semelhança, uma das semelhanças é o caráter, né? Eu tenho aprendido na leitura, nesse estudo do fruto do Espírito, que nós já caminhamos pelo amor, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade. A longanimidade é a paciência. A gente já passou, a gente já passou pela paciência, a gente já passou, a gente passou pela benignidade, pela bondade, e agora nós estamos na fidelidade. Agora faltarão 2, que é a mansidão e o domínio próprio. Né? Então, a fidelidade, ele vai falar por que ela é importante, porque a Bíblia fala que a gente precisa ser fiel a Deus, né? Então, tem um versículo em 2 Timóteo 2:13, que vai dizer assim, 2 Timóteo 2:13. 2 Timóteo 2:13, ele fala aqui: mesmo quando formos infiéis, ele continuará fiel para conosco, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, nós, como seres humanos, muitas vezes nós seremos infiéis, mas Deus, ele é fiel para sempre, né? Então, por isso que eu falo, por que isso agrada a Deus? Por que a fidelidade é importante? Porque faz parte do caráter dele. E Deus, ele vai falar que, lá em Deuteronômio 7:9, vai falar: o Senhor teu Deus é fiel, que guarda a aliança, né? Então, a palavra afirma, ele é fiel, né? E como nós, né, podemos encontrar a fidelidade? Em homens da Bíblia, 2, né? Eu vou citar o principal, que refletindo, né, num exemplo mais claro, que foi Daniel. Daniel, a Bíblia vai falar lá em Daniel 6:4, que Daniel era fiel. E assim, para falar a verdade, eu não sei se todos conhecem, mas a história de Daniel é maravilhosa, assim. Eu amo ler assim e ver como que esse homem, ele tinha uma fidelidade tremenda mesmo com as dificuldades. Lá vai falar assim, ó, Daniel 6:4. Com isso, os outros ministros e governadores ficaram cheios de inveja. Começaram a procurar alguma coisa do que acusar Daniel. Um roubo ou desonestidade, mas não acharam nada. Daniel era muito fiel e honesto no seu trabalho. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Ninguém podia acusá-lo diante do rei. Então, a gente se pergunta, né, será que nós, como homens e mulheres, né, independente do que queremos, estamos nesse nível de fidelidade? Né? E quando a gente fala ser fiel, a gente fala de, que nem o André comentou no desenvolvimento pessoal, sobre integridade, né? Você ser fiel em qualquer uma das áreas, seja em casa, no trabalho, na igreja, né? No seu relacionamento, essa fidelidade no secreto, ela vai revelar o seu caráter, né? E a Bíblia fala que se a gente é fiel no pouco, né? Porque onde que Deus quer nos encontrar fiel? Deus quer nos encontrar fiel no pouco, né? Porque se você é fiel no pouco, no muito ele vai te abençoar. E muitas vezes a gente acaba que nem assim, já aconteceu comigo em várias vezes, você prometer algo para você e você não cumprir, e isso vai gerando em você uma insegurança. Por quê? Porque você está descumprindo os acordos que você fez consigo mesmo. E aí o seu cérebro, devido à quantidade de registros, se forem maiores que os positivos, ele não vai acreditar em você. E a palavra de Deus, ela é clara, né? Ela fala que Deus é fiel e nós precisamos ser fiéis. Lá em Apocalipse, fala que Jesus, ele chama-se fiel e verdadeiro, lá em Apocalipse 19:11, né?
Então, Jesus tem um caráter fiel. O Pai, o Filho e o Espírito são fiéis a nós. E nós precisamos ser fiéis a nós, a Deus, primeiro a Deus, a nós e aos outros, né? E quando Deus fala sobre fidelidade, a gente pergunta, quando eu tenho que ser fiel? A Bíblia vai falar lá em Apocalipse 2:10 que nós devemos ser fiéis sempre, né? Por isso, por essa questão, né? Porque cada vez que a gente é fiel nos pequenos acordos que fazemos conosco, esses acordos vão fazendo com que a nossa autoestima, com que a nossa autoconfiança se fortaleça dentro de nós. Lá em Apocalipse 2:10 vai dizer assim, ó, não temas as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Tereis uma tribulação de 10 dias. E aí a parte principal fala assim, ser fiel quando? Até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Então, a gente precisa ser fiel sempre, né? E aí, como que a gente vai ser fiel? Em tudo que Deus nos confia, né? A gente vai ser fiel na intimidade com o Senhor, né? Com Deus, né? Cada um nos seus devocionais, no seu relacionamento, no seu serviço, na obediência, na perseverança, isso na área espiritual, né? Que lá em 1 Coríntios 4:2 vai dizer assim, ó, ora, além disso, o que requer dos administradores é que cada um deles sejam encontrados fiéis. Então, como Deus nos quer encontrar? Deus quer nos encontrar fiéis, né? E a fidelidade será nos bons e maus momentos, que nem a gente viu no desenvolvimento pessoal, que não é quando você está com vontade. Às vezes você não está com vontade, mas você vai precisar ser o quê? Fiel, né? Então, o que Deus quer de nós é que a gente seja fiel a tudo que Ele confiou a nós, seja com o nosso tempo, com os nossos dons, com os nossos recursos, com a nossa família, até com o nosso chamado, que muitas vezes nós não somos fiéis com o nosso chamado, né? Então, e quanto que isso vai custar, né? Quanto custa ser fiel, né? Vai custar renúncia, né? Então, a palavra vai lá falar em Mateus 25:21. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, você é fiel no pouco, mas essa fidelidade, ela vai requerer de você renúncia, né? E a renúncia nem sempre a gente está disposto, né, a renunciar o que a nossa carne quer. Às vezes a gente vai falar uma mentira, né, mas você está sendo infiel, né? Porque aquela mentira, aqueles nãos, como o André colocou, para as pessoas, às vezes custa para nós os acordos internos com a nossa fidelidade, porque muitas vezes você quer ser fiel a uma pessoa, mas você está sendo infiel a você mesmo, né? Então, a fidelidade, ela é construída no dia a dia, quando você, no tempo, né, ser pontual é ser espiritual, e nem sempre a gente quer ser pontual, né? Eu já me perdi várias vezes na questão da pontualidade. Mas a Bíblia fala em Eclesiastes 3:10 que há tempo para todas as coisas. 3:1, desculpa, né? Eclesiastes 3:1 vai falar que há tempo para todas as coisas, né? E às vezes a gente se atrasa constantemente. Eu lembro uma época do meu trabalho, logo quando eu comecei a trabalhar, e eu atrasava muito. E eu morava do lado do serviço, eu acho que era 3 minutos do serviço. Mas isso não é legal, porque vai gerar em você uma marca negativa, né? Então, a gente ser fiel no nosso tempo, nos nossos horários, de chegar no trabalho, no horário, de cumprir os compromissos, né? De ter constância no seu tempo com Deus, fidelidade também. Às vezes você acha que é uma coisa simples, mas algo que a gente não presta atenção. Fidelidade com o nosso corpo. Nós temos o ciclo circadiano. Deus é um Deus de horário, ele marca tempos e estações. Então,
O nosso corpo, ele tem o seu horário biológico. Às vezes a gente não tem horário para comer, o nosso corpo precisa de rotina, até o nosso corpo precisa de rotina, de comer todos os dias nos mesmos horários. O ideal é dormir todos os dias no mesmo horário, almoçar. Então, toda essa bagunça, às vezes, gera em nós consequências. Mas por quê? Porque nós não estamos sendo fiéis nos horários nos quais nós nos alimentamos, dormimos, acordamos, e tudo isso vai impactar na nossa saúde como um todo, né? A gente ser fiel a Deus, um outro tipo de fidelidade no dia a dia é ser fiel a Deus na nossa vida espiritual. Orar, mesmo sem vontade, né? Você ser fiel, assim como Daniel lá, no texto, no livro de Daniel, fala que ele orava 3 vezes por dia. Ler a Bíblia todos os dias, como como algo, pode ser pequeno, sabe? Mas que você tenha fidelidade, nem que seja 15 minutos. E permanecer firme, né, em tempos difíceis, porque às vezes nos momentos desafiadores a gente tem dúvidas sobre Deus, mas que a gente possa ser fiel, né, ao Senhor mesmo nas situações difíceis. Aqui fala sobre também a fidelidade no trabalho e nos estudos. Um exemplo, eu no meu caso, eu tenho trabalhado home office. Meu chefe não supervisiona meu trabalho, eles colocam demandas demais, né, mas não supervisiona. Só que eu tenho a minha consciência de que Deus está vendo. Então, você fazer o certo, mesmo sem supervisão. É você não enrolar no serviço, porque hoje acontece muito das pessoas que trabalham ficar em redes sociais durante o horário de trabalho. Você não está sendo íntegro, né? Porque você, de uma certa forma, está roubando um tempo para o qual você está sendo pago. E você é fiel quando você entrega o seu melhor sempre no trabalho. Eu já passei por várias situações em que eu fiz o meu melhor, as pessoas não valorizavam, mas eu pude futuramente colher os frutos dessa fidelidade, porque a Bíblia fala que Deus, a recompensa vem do Senhor. Quando a gente é fiel nas nossas palavras, né, cumprir o que a gente promete, não mentir, né, ser uma pessoa de confiança, porque a palavra lá em Mateus 5,37 vai falar assim, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Quantas vezes a gente fala não, a gente fala sim, não, a gente fala sim querendo dizer não, né, a gente diz sim para o outro, mas não para a gente, né. Duas áreas que, assim, nessas pesquisas, fala sobre a fidelidade nos relacionamentos, e relacionamento homem-mulher, relacionamento de amizade, que fala sobre lealdade, né, honrar amizades, e lá em Provérbios 26, assim, uma outra coisa, né, você ser fiel, é você não falar mal pelas costas, como muitas vezes acontece, a gente falar mal das pessoas quando não estão presentes, isso é uma forma de infidelidade. Lá em Provérbios 26 vai dizer assim, ó, que muitos proclamam a sua própria bondade, ou seja, muitos se dizem bons, mas lá nesse provérbio vai falar assim uma palavra-chave, mas o homem fiel, quem o achará? Eu achei interessante porque lá em Provérbios 31 fala assim, a mulher virtuosa, quem achará? E aqui Deus está falando, o homem, assim, o homem fiel, né, que pode ser homem, tanto homem quanto mulher, quem o achará? Né? E Deus procura os fiéis da terra. Tem um versículo que eu acho que até lembrei agora, que tem um versículo que eu acho que é um salmo. Meu computador desligou. Ixi, peraí, só um minuto. Eu vou procurar daqui a pouco, vamos ver se ele liga. Que fala que Deus, ele procura os fiéis. Então, se ele procura, é algo que não é fácil de achar, né? Então, que nós possamos, né? Lá no Salmo 101:6, que vai dizer assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Então, que Deus está à procura de homens e mulheres fiéis. Será que nós estamos sendo fiéis? Fiéis no nosso tempo, na nossa vida espiritual, fiel nos estudos e no trabalho, fiel com as nossas palavras, fiel nos relacionamentos. E quando a gente fala em relacionamento, quando Jesus vem, ele fala que a fidelidade, antes lá em Moisés, nos 10 mandamentos, era sobre você trair, né? Mas Jesus, ele coloca um mandamento mais pesado. Ele fala
que aquele que olhar, né? Quer ver? Mateus 5:28, vai falar que assim, que eu achei muito, que está lá no Sermão do Monte. Mateus 5:28, que vai falar assim: porém eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração já cometeu adultério com ela. Então, que a gente possa tomar cuidado, né, de ter fidelidade, que Deus possa colocar fidelidade nos nossos olhos, porque em Mateus 4:23 vai falar aqui do coração, né, que tem uma versão na Bíblia que fala assim, que tem uma versão que fala que ele pecar com os olhos, né? Porque essa versão aqui está um pouco diferente, mas relaciona os olhos com o coração. E lá em Mateus, em Provérbios, vai falar que é do coração que procedem, né? Todas as saídas da vida. Então a gente tem que tomar cuidado com com os nossos olhares, que a gente pensa que não, mas como que Adão e Eva pecou? Pelo olhar. Olhou lá o fruto e desobedeceu a Deus. Então, que a gente possa ter essa fidelidade no olhar, né? E uma das partes também que me chamou a atenção é a fidelidade nas finanças. Eu assisti um podcast falando sobre a infidelidade financeira, né? Que muitos casais, às vezes, escondem um do outro, né? O quanto ganha. Às vezes tem mulheres ou homens que compram as coisas escondido. Isso se chama infidelidade financeira, que a gente possa ser íntegro, né? E quando Deus fala sobre fidelidade nas finanças, ele fala sobre administrar bem o dinheiro, ser honesto, não gastar irresponsavelmente, porque a palavra vai falar assim, lá em Isaías 55:3, que ele fala, Deus vai falar sobre a gente não gastar dinheiro naquilo que não é pão, né? Então, às vezes a gente gasta dinheiro de uma forma muito pela emoção, né? Vamos ver, 55, 55 do 1 ao 3. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha e beba vinho ou leite, pois tudo é de graça. Por que gastar seu dinheiro com uma comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Tem uma versão que fala que para que a gente não gaste o dinheiro naquilo que não é pão. Então, que o Senhor possa nos dar sabedoria, né, para administrar os recursos financeiros que vêm na nossa vida, né? Assim como um exemplo legal sobre fidelidade nas finanças foi José, que no tempo em que ele foi governador, ele soube planejar, guardar o recurso, né, fazer uma reserva, pensar no longo prazo. E por que eu falo isso? Porque a gente tem que pensar no financeiro não só para a gente quando a gente trabalha, porque lá no Sermão do Monte, Deus fala que a gente tem que dar esmolas, né, ofertas. Então, quando a gente só tem um salário, ou mesmo assim, isso eu não falo em grandes valores, mas a que a gente possa ter condições de ofertar na vida dos necessitados, e para isso a gente precisa ser organizado, né, financeiramente, que o Senhor possa nos ajudar, porque não é fácil, né, hoje a gente vive nesses aplicativos de Shopee, Shine, não sei, nem conheço tantos, né, mas é uma forma de impulsionar, assim, né, a gente a comprar. Então, a gente tem que pedir para o Senhor, nos outros 2 últimos, o domínio próprio, para que a gente possa ser fiel, né, nas finanças. E aí vai falar sobre as consequências da fidelidade. Quando você é uma pessoa que é fiel, você vai gerar confiança nas pessoas ao seu redor. As pessoas passam a confiar em você. Você fala que vai chegar no horário, você chega. Você fala que você vai entregar o trabalho, você entrega, né? Então a palavra vai falar assim que Deus vai confiando isso assim, quando você tem essa atitude, essa postura, a Bíblia vai falar: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então qual que é a recompensa? A recompensa, de repente, num trabalho é você ser promovido, né? Então, mas por quê? Porque você foi fiel, né? Quando você tem fidelidade no estudo bíblico, assim, o que vai acontecer? Você vai ganhando mais maturidade espiritual, né? Então, você tem
por exemplo, quando você vive uma vida alinhada, seu chefe não está te supervisionando, mas você vai lá e cumpre o seu trabalho, você tem uma mente, uma consciência limpa e tranquila de que você está fazendo o seu melhor. Então, Deus fala que ele vai nos dar, né, as consequências, uma coroa eterna, né, que essa é a recompensa. Mas, ao contrário, quando a gente é infiel, a gente perde a confiança das pessoas, né? Quando de repente você dá uma oportunidade, a pessoa fala que vai fazer uma coisa para você e fez uma vez, às vezes você até releva, mas se isso se torna repetitivo, você perde a confiança na pessoa, né? Então isso começa a criar um ciclo, que nem o André colocou, né? Aqui está como, além da perda da confiança, da reputação que você vai perdendo, a reputação, né, a forma como as pessoas te veem, começam a te ver de uma forma negativa, vai criando aquele ciclo de fracasso, que começa e não termina, né, que promete e não cumpre, e lá em Eclesiastes 5:5 vai falar assim, é melhor que não votes do que botar e você fazer um voto, né, empenhar a sua palavra e não cumprir. E você vai perdendo oportunidades, no caso do trabalho, né, você não tem promoção, os relacionamentos vão se quebrando, né? Isso aconteceu com Samuel, com Saul, que perdeu o trono. Então, a fidelidade é fazer sempre o certo, né? Assim, principalmente no secreto e nas coisas pequenas. Porque assim Deus vai nos abençoar e nós conseguiremos, né, resplandecer a luz de Cristo, mostrando uma face do caráter dele em nossas vidas. É isso. Já acabou, Agora é um Pedro? pouco você, Michele. Glória a Deus. E como eu disse lá no grupo, esse é o que eu mais tenho a dificuldade. Só que Deus é tão misericordioso que ele me lembrou que quando eu brincava, quando criança, quem já brincou de cabra cega aqui? Estela, sabe o que é cabra cega? Sim. Então, quando nós brincávamos da cabra cega, de colocar, né, vendar os olhos, muita gente queria, tipo, olhar assim por baixo, né? Gente, eu nunca espiei embaixo. Quando eu ia brincar de cartas com a minha avó ou com alguém assim, eu não roubava, sabe? Então, assim, eu tinha assim uma. Eu falei assim, nossa, nos jogos eu era tão fiel ali, né? Não, nunca trapacei nessas coisas. E aí eu lembrei, nossa, eu sou fiel mesmo, né? Né, em coisas, né? Mas a Amanda falou hoje, e eu realmente, né? É muito difícil, né? A gente se cobrar por coisas que nem assim, ó. Olha aqui, ó, no meu caderno de planejamento. Eu remanejei ele, tá? E eu tô fazendo ele, eu tô marcando o que eu faço e o que eu não faço. E essa semana, o que teve? Né? Acho que, não, eu não marquei acho que algumas que eu não faço também. Mas, ó, em verdinho, eu marco o que eu faço. Em laranja, o que eu não fiz. Então, é uma forma de dizer, né, como que eu estou sendo fiel com os meus compromissos, com aquilo que eu me comprometo a fazer. Então, realmente, né, a gente não ser fiel com o nosso tempo de sono, com nossas responsabilidades, nem eu estava falando com o André hoje, né? O que me impede de eu fazer as coisas, né? Eu falei assim, é medo, né? Mas é medo por quê? Estou procrastinando, tô adiando as coisas, não estou vendo, não estou realmente sendo fiel àquilo que eu me propus a fazer ou até os estudos que eu tenho, né? Por isso que eu falei lá, né, que me falta o faz-me rir, né, o dinheiro. Então, a Amanda falou muito, né, o milagre da manhã, né, eu sei se muita gente leu aqui, acho que vocês leram, né, em algum momento também no grupo, né, gente, eu tô relendo ele aqui, e eu tô marcando, sabe, nele, e aqui fala muito, né, sobre como que a gente, né, o sono, e a gente tem que acordar e dormir dizendo assim, amanhã, não importa o tanto que você vai dormir, amanhã eu vou acordar muito bem, o meu corpo vai estar revigorado, restaurado. Diz assim, não importa o horário que você vai dormir, contanto que você já declare como que você vai acordar no outro dia. Eu vou acordar energizada, eu vou acordar feliz, eu vou acordar
pronta para a vida, vou estar disposta a fazer tudo que eu coloquei ali no meu planejamento. E aí o Harold, ele fez um experimento com ele. Ele ia dormir dizendo assim, amanhã eu vou acordar cansado. Ai, eu tô tão cansado, vou dormir cansado agora, amanhã eu não vou estar bem. Ele ia dormir, ele dormiu 6 horas, depois ele fez 7 horas, 8 horas, 9 horas e 10 horas de sono. E todas as vezes ele falou, eu não vou dormir, estou cansado, amanhã vai ser um dia daqueles, e só reclamando do que ia acontecer. E não importasse se ele dormiu 6 ou 10 horas, ele acordava cansado. Então, fidelidade é a gente afirmar com nossas palavras como que vai ser nosso dia. Senhor, se eu encontrar um mendigo na rua, um andarilho, Senhor, que eu não dê só uma oferta para ele, mas que eu fale uma palavra de afirmação para ele, que eu fale alguma coisa boa ali para essa pessoa. Né? Então, nós sermos fiéis a Deus é fazer a vontade dele, sempre olhando ao nosso redor. E a gente, às vezes, sai atrasado, né? Que nem eu falo assim, nossa, é rapidinho, é ali, né? Mas sai atrasado, sai correndo. E eu sou uma pessoa assim, eu não sei ser pontual também. Eu não sei realmente honrar muitas coisas, às vezes, que eu falo. Às vezes a pessoa fala, gente, me lembre. Eu falo para as pessoas no grupo, me lembre, porque eu falo aqui, mas daí lá eu esqueço lá na frente, né, se eu não anotar. E mesmo anotando, a gente esquece, né? Então, a gente ser fiel, começar um livro, terminar o livro, que nem eu estou lendo isso aqui assim eu também agora. Olha só, Organize Sua Vida com Propósito. Ele é bem curtinho, maravilhoso. Sabe o que ela disse aqui? Enquanto o filho mais velho dela ia para a escola e o mais novo cochilava, ela escrevia um livro. Nossa, gente, eu queria ter essa dinâmica. Eu falei, meu Deus do céu, né? Queria ser muito prática. O meu terapeuta, ele fala assim, até ontem a gente estava na terapia, né, a terapia em grupo lá, ele disse que só faltou em 2 anos que ele está fazendo a terapia gratuita lá, em 2 anos que ele faz, é gratuita, gente, né? Ele podia dar várias desculpas em não fazer o negócio, porque é gratuito. Ele não tem responsabilidade, ele é gratuito. Ele disse que faltou 2 vezes só. O pai dele faleceu e uma outra vez lá. Ele faltou 2 vezes. Eu falei, meu Deus, que fidelidade, né? Que homem mais pontual. E é por isso que ele faz sucesso naquilo que ele faz. Então, começar, então, assim, não vou botar a culpa no TDAH, mas Michael Phelps, que mais? O jogador principal aí da Argentina, Messi, né? Vários aí que a gente conhece, o Jim Carrey, todos eles têm TDAH. E todos eles fizeram sucesso. Então, não é culpa, né? Do TDAH que a gente não é fiel, que a gente não é pontual, que a gente não consegue fazer as coisas, que a gente começa e não termina. Então, a fidelidade fala sobre isso, sobre compromisso, sobre nós sermos verdadeiros mesmo naquilo que a gente faz, sem enganar, sem trapacear, né? Porque o mundo está cheio disso, de engano, trapaça, golpes em Pix, golpes em contas, um mundaréu de coisa. E a gente sempre tem que estar assim, se precavendo, cuidando, né? Dando conta, né, da nossa segurança para que a gente possa ter essa fidelidade. Não ser fofoca para as outras pessoas, para os vizinhos, sabe? Honrar mesmo ali, né? A palavra diz honrar pai e mãe também é um ato de fidelidade, né? Honrar sempre o pai e a mãe, sempre estar respeitando. Respeito também é um ato de fidelidade. E uma coisa que eu quero confessar também, eu confessionário, né? Que realmente a traição, gente, ela acaba com o casamento, ela acaba com a confiança. Eu sei que muitos casais, depois da traição, voltam, né? O meu primeiro casamento foi assim, e eu posso dizer assim, a primeira pessoa que traiu fui eu. E eu vou dizer assim, doeu muito, realmente, no meu marido, mas depois ele deu troco, né? Então foi olho por olho, dente por dente. E aí doeu também em mim. E acabou o casamento. Então, assim, e eu aprendi, eu tô há 14 anos já com meu atual marido, e, gente, a fidelidade para mim é tudo, sabe? Que nem eu falo assim, pode passar o ano que for, eu digo assim, nenhum vale o que meu marido vale, né? Então, a fidelidade é isso, é a gente suportar em amor, é a gente tá andando junto, ir para a mesma direção, ir para o mesmo lado, não
mesmo que tenha as divergências, brigas, um às vezes não quer, o outro quer, mas sempre estar sendo fiel, sabe, um ao outro, sempre estar conversando. A primeira coisa que eu coloquei para o meu esposo foi que o respeito, e a segunda foi, se um dia você se interessar por outra pessoa, fale antes de que a infidelidade aconteça. E o terceiro foi o amor. Então, a segunda coisa foi a fidelidade. Então, o primeiro foi o respeito, a segunda, a fidelidade. Aí o terceiro vem amor, dinheiro, outras coisas mais, né? Mas realmente que nós possamos ser fiéis, né? Com tudo aquilo que a gente fala, se propõe, e colocar na mente, né? Para que as coisas aconteçam. Porque a fidelidade, quem fala, é dom de Deus, ele dá, né? Mas a gente, que nem... A Catita falou assim que a gente não tem que se esforçar, mas eu acho que a gente tem que se esforçar, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E não é fácil ser pontual, não é fácil não trair, não é fácil não mentir, não é fácil as pessoas, né? Então, tem que estar... Para mim, já está incutido isso há bastante tempo. Mas tem coisa ainda que eu peco, que eu preciso trabalhar mais nesse agir da fidelidade. Então, ser fiel para mim é estar disposto a fazer aquilo que você fala, sabe? Então, assim, falou, cumpriu. Eu creio que para mim eu estou nessa fase. Eu não sei vocês, mas eu tenho que começar a ser assim. E para que as coisas avancem na minha vida, principalmente, né, em algumas áreas que realmente são bem defasadas. Então, e a Catita falou também uma coisa também que eu achei interessante, que ela falou sobre que fala lá em Timóteo, né? 2 Timóteo 2, 11 e 13, né? Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Gente, né? Quer mais fidelidade que essa de Deus, de Jesus? Não tem. E é esse exemplo que a gente tem que seguir. Ser fiel com ele até a morte. Tá? Paulo diz assim, seja fiel com ele até a morte, seja fiel na sua palavra, assim, sim, não, para que você herde o reino. E eu percebi, gente, eu estou percebendo aqui que todos esses, eu estava escrevendo hoje de manhã, todos esses frutos aqui não tem recompensa só aqui na terra. Nós temos uma recompensa enorme, vivemos para sempre com ele no reino. Se nós somos fiéis, vamos permanecer com ele para sempre. Então, estou vendo que não é só aqui, o fruto do Espírito ele vai gerar a nossa eternidade. Ele vai gerar frutos para a nossa eternidade. Olha que lindo, eu não tinha percebido isso. Vocês tinham percebido isso? Eu não tinha. Isso dá fruto para a nossa eternidade. Falei, não é só aqui na Terra, não é só para a gente usufruir aqui na Terra, é para sempre. Né? É isso. E eu acredito muito nisso, no que você falou, né? Porque lá naquele versículo que fala que se você for fiel, eu dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é sobre a eternidade. E todas as virtudes do fruto, para mim, ela está construindo em nós o caráter de Deus para que nós possamos viver na eternidade. Porque nós não podemos chegar lá de qualquer jeito. Nós precisamos ter a marca gravada no nosso coração daquele que tem todas essas virtudes em abundância, né? E através do Espírito Santo. Porque quando a gente é batizado, eu ouvi uma ministração falando que é igual um copo de... É como que o Espírito Santo vai entrar? A gente não é convertido na nossa alma e nem no nosso corpo. Então, é um processo de transformação e renovação da mente. Mas quando a gente crê em Deus, quando a gente se arrepende e se converte, né, se converter, virar as costas para o pecado, o Espírito Santo ele passa a morar dentro de nós. É como se a gente bebesse um copo de água e a água ficasse dentro do nosso coração, assim, né, dentro de nós. Mas quando o nosso objetivo é sermos cheios do Espírito. Sermos cheios e abundantes e transbordantes do Espírito, a gente precisa fazer o quê? Não beber água, mas mergulhar. Quando a gente mergulha, a gente vai ter água transbordando, né? Então a gente é inundado pelo Espírito Santo. Então é isso que ele quer fazer em nós, mas nós precisamos abrir a porta do nosso coração, né? Nos arrepender, né? Eu acredito que ter consciência. Eu tenho consciência de que eu preciso melhorar em todos, né? Esse estudo de
do fruto do Espírito, para mim, tem sido algo que tem mudado as minhas estruturas, o meu caráter, né? Não será transformado de uma hora para outra, porque é como eu falei, né? É fácil a gente falar que ama quando a pessoa fala mal de você, quando a pessoa fala bem de você, mas amar quando a pessoa te maltrata, amar nas situações difíceis, o fruto do Espírito é igual quando Paulo fala, né? Eu aprendi, porque as pessoas falam lá em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse daí é utilizado, eu quero ter um carro, posso todas as coisas. Mas qual que é o contexto? Né? Ele foi preso, né? Ele passou necessidade, ele passou fome, ele teve abundância, e ele falou que ele poderia suportar todas as coisas, porque Cristo fortalece. E a mesma coisa nós buscamos o fruto do Espírito em nós, para quê? Para que, diante das situações adversas, nós possamos amar, nas situações adversas, ser alegres, nas situações adversas, quando a nossa mente, porque a nossa maior guerra é dentro de nós, na nossa mente, nas nossas emoções. Então, diante da guerra, ter paz na mente, né, saber esperar, porque a gente, principalmente na nossa, assim, a gente ainda tem um pouco mais antiguinho, né? Mas essa geração de hoje, que já tá, mesmo assim, sendo um pouquinho antiguinho, do século passado, que tem crianças que já nasceram nesse século aqui, a gente já entrou no ritmo da aceleração, né? A pessoa mandou uma mensagem, a pessoa já quer que responde na hora, e nem sempre a gente pode responder, né? Por quê? E às vezes você fala assim, nossa, eu acho que a minha amiga não vai mais me amar, né? Porque eu fiquei 3 dias para responder uma mensagem, porque era muito grande, entendeu? Então, é sobre isso, é saber esperar, saber ser bom com quem não é bom, é saber ser benigno quando alguém te ofende ou te humilha, e você, como Jesus fala, né? Você ser rápido para perdoar, e é ser fiel nas situações em que a nossa carne não quer, né? Quando você tem um prato bom, né, um prato saudável, e você escolhe algo que o seu corpo não deveria optar, né? Porque você sabe que, de repente, se você está com o corpo inflamado, aquilo ali vai fazer mal, mas às vezes a gente quer o quê? O prazer, né? Em vez de comer uma fruta, eu quero um chocolate. Não estou dizendo que não pode, tudo é lícito, mas se a gente quer coisas melhores e maiores, a gente vai precisar ser fiel. E eu acredito também no que você fala. Não vai ser tão fácil. É claro que com o Espírito Santo nós conseguimos, mas não vai ser tão fácil porque existe renúncia. Jesus, quando ele estava aqui, ele falou: quem quer seguir a mim, pega a sua cruz e leva. E a cruz não é leve, ela é pesada, né? Então, todos os dias a gente precisa negar a nossa cruz, às vezes é o nosso eu, né? Então, que a gente possa crescer nessas virtudes, para que as pessoas possam ver Cristo em nós, né? Esse é o desejo do nosso coração, né? Porque, assim, quando fala de árvore, aí uma vez eu vi uma só para finalizar isso, né? Quando fala de árvore, a árvore, ela dá fruto, só que a própria árvore não come o fruto dela. Então, os frutos nossos são para os outros provarem, né? Então, são esses frutos que a gente quer desenvolver para honrar e glorificar o nome de Deus. Excelente, caramba, ótimo, que legal, bacana demais. Vamos finalizar? Vamos Daqui a orar pouco é por nós, rapidinho, só uma para a hora, gente ver que já deu para descansar, para a gente descansar, né? daqui a pouco é 1h30 lá em Portugal. É, Ai, muito fantástico, gente. Eu acho que teve um encontro bem legal aí entre o pessoal. Eu vou preparar um extra da minha beleza por vocês, porque 2 horas de sono de beleza já foram. então eu vou orar, tá bom? Mas faz o que eu falei lá, né? Amanhã você acorda dizendo que você vai acordar bem disposta, né? Firme na paçoca. Amém, amor. Oremos. Amém, vamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse encontro. Te agradecemos, Senhor, pelas palavras que foram ministradas, pelo que o André trouxe no desenvolvimento pessoal, pelo espiritual,
pelas contribuições da Michele, Pai, pela Estela estar aqui presente, pela Rose. Nós também oramos por todos os integrantes do grupo. Nos ensina a estar nesse lugar de constância, nesse lugar, Senhor, de integridade, nesse lugar de fidelidade, porque o Senhor é fiel e deseja que nós sejamos fiéis a Ti, que nós sejamos fiéis a nós mesmos, que nós sejamos fiéis nos nossos relacionamentos, que nós sejamos fiéis, Pai, nos nossos compromissos. Que em nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito habite em nós e transforme, regenere, Senhor Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Ajuda-nos a ser constantes, Senhor, nos nossos hábitos, Senhor, que nos transformam em pessoas melhores, porque é importante, sim, Senhor, o hábito do devocional, o hábito do silêncio, da respiração, da leitura bíblica, da leitura, Senhor, de livros que ajudam a nossa mente, Senhor, no exercício físico, Pai, na afirmação, na visualização. Pai, ajuda-nos a sermos melhores, a sermos pessoas, Senhor Deus, que saibam administrar os nossos recursos, saibam administrar o nosso tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vivemos num mundo em que nós dizemos que estamos na correria, mas Deus não nos deu a correria como forma de vida. Ajuda-nos, Senhor, a administrar, a colocar o Senhor em primeiro lugar nas Amém. Glória a Deus. A Amanda caiu. Será que ela volta? Deve ter caído. Nossa, eu tava concentrada. Vai ter oração mesmo. Nossa, nos ajuda, Senhor. Até o fim. Vamos trabalhar isso no nosso coração. Vamos ser cheios mesmo. Acho que ela saiu. Acho que o celular dela pode ter desligado. Então vamos finalizar, então? Amém. Ei, André, aí eu e tu só ali, né? Oi? Finaliza aí. Finalizar aqui. Até mais, gente.